Quando nós lemos o Evangelho de João, especificamente no capítulo 15, normalmente a gente vê algumas palavras repetindo-se de alguma forma. Você vê, por exemplo, a palavra fruto, várias vezes citada, não é isso? Você vê a palavra amor, também várias vezes citada. E uma outra palavra muito importante que aparece nesse texto do Evangelho de João, capítulo 15, você vê a palavra permanecer. Porque não é possível dar fruto sem permanecer ligado na videira. E Jesus ainda fala uma outra palavra interessante de amigos, né? Não chamo mais vocês de servos, mas de amigos, porque eu revelo tudo a vocês. Mas eu quero olhar para esse texto, porque o texto diz que Jesus está dizendo que Ele é a videira e Deus é o agricultor. E nós somos o quê? Você sabe? O que você é? Vocês e eu somos os ramos ligados à videira. O que é a videira? Você sabe? Aqui na região temos muito videiras, não temos? É um pé de uva, não é pé de uva, né? É a rama de uva. Quem aqui já viu plantação de uva? É a videira, aquela rama onde nascem as uvas, é chamado de videira. Então imagine só, Jesus está comparando Ele como se fosse a videira, e eu e vocês somos os ramos, e Deus é quem cuida dessa videira. E o que se espera de uma videira? Que ela faça o quê? Que ela dê frutos, não é isso? Existe hoje no mundo, mesmo fora da agricultura, no mundo que nós vivemos, no mundo em que você vive, no trabalho que você faz, você vê um desejo universal de produtividade, não é isso? Todo mundo quer dar produtividade, não quer? No trabalho, na venda, em tudo que você faz, você quer produzir cada dia mais, com maior produtividade, em menos tempo e ter rentabilidade. É isso que se espera, viver uma vida que conta, que importa, que dê resultados, que tenha sucesso. Não é isso que se espera na sua vida, no seu trabalho, que você tenha produtividade? E a pergunta que eu tenho para você nesse início de conversa é a seguinte: você já imaginou por que algumas pessoas são capazes de realizar tanta coisa na vida? O que torna essas pessoas tão produtivas? Imagine você e eu fizéssemos um relatório de produtividade. Como estaria esse gráfico? Eu tenho acho que um gráfico aqui de produtividade. Como estaria esse gráfico de produtividade? Você vê aqueles gráficos de inflação sempre subindo? A sua produtividade como cristão estaria subindo ou estaria em déficit? Em superávit ou em déficit? Como é que estaria a sua vida na questão da produtividade como cristão? De 0 a 10, que nota você daria como cristão? Imagine que cada um de vocês, cada um de nós tivesse que publicar um relatório da nossa produtividade uma vez por mês. Como seria o seu relatório? Crescimento ou declínio? Superávit ou déficit? O que você gostaria de fazer para que no final da sua vida você pudesse terminar ela dizendo: eu tive uma vida produtiva, eu realizei o que eu sonhei? A Bíblia chama produtividade de mordomia e fecundidade. Diga aí, mordomia, fecundidade. Hoje eu quero compartilhar com você 4 segredos, que na realidade não são segredos, estão na Bíblia, ou chaves de ter uma vida produtiva. Quem aqui quer ter uma vida produtiva? Levante a mão. No trabalho, no reino de Deus. Amém. Hoje nós vamos ver como Deus mede a minha produtividade e a sua produtividade, e como nós podemos produzir frutos que honrem a Deus. Hoje nós vamos descobrir como cultivar uma vida que dê frutos. Hoje você vai descobrir que o mais importante não é quanto você faz, mas é a quem você dá glória. Diga assim: o mais importante não é o que eu faço, mas é a quem eu dou glória. Entende isso? Quando eu dou fruto, a Bíblia diz aí, acabamos de ler, que nós glorificamos a Deus quando nós damos fruto. Veja o verso 8:
João 15:8, acho que vai ter na tela. João 15:8 diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos. Quanto mais frutos você der, mais Deus é glorificado. Aí você pode me perguntar: pastor, mas que frutos são esses? Mas antes de falar dos frutos, eu quero dizer para você, primeira coisa importante que você precisa entender com relação aos frutos: o fruto traz glória para Deus. Entende isso? Quando você dá fruto, você dá glória a Deus. Quando você dá fruto, você mostra que você é um discípulo, que você está ligado na videira. E Deus quer que você dê quantos frutos? Poucos? Muitos frutos. Então tem 3 verdades que não vai ter na tela, que eu quero que você guarde muito. Primeira, o fruto traz glória para Deus, toda vez. Outra coisa, quando eu dou frutos, mostra que eu sou discípulo. Terceiro, Deus quer que eu dê muito fruto. Veja João capítulo 15, verso 16. Vamos ler juntos? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Que fruto? Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Para que Deus conceda tudo o que você pedir em nome dele, o que você precisa fazer? Dar frutos. Às vezes a gente pede para Deus, mas o que nós temos oferecido para Deus? Será que nós estamos dando frutos? A Bíblia diz de pelo menos 3 frutos, ainda não tem na tela. O fruto, diga assim: fruto natural, fruto biológico e o fruto espiritual. A Bíblia cita esses 3 tipos de frutos. O fruto natural a Bíblia fala de figos, de uvas e tantos outros tipos de plantações. O fruto biológico são filhos. A gente vê várias promessas que Deus dá para algumas pessoas da Bíblia de terem filhos, é o fruto biológico. Mas a Bíblia também fala do fruto espiritual, que um deles é o caráter de Cristo. O que é o caráter de Cristo? É o fruto do Espírito. Mas a Bíblia também fala de outros 3 tipos de fruto: o fruto do arrependimento, o fruto do Espírito, que eu acabei de falar. Quem sabe o fruto do Espírito aqui, levanta a mão. Os 9, né? Você quer falar, Aline? Quais são os frutos do Espírito? Vamos falar junto comigo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entendeu isso? Então, o que é dar frutos? Um deles é isto. Outra coisa, outra forma de dar frutos, além dessas, é trazer pessoas a Cristo. Você levar a pessoa a conhecer a Jesus, a ter a oportunidade de conhecer a Jesus. E uma última é você servir a igreja, ao próximo, amar o próximo. É muito sério, preste atenção, é muito sério não dar frutos, Ricardo. Porque quem não dá fruto, o que acontece? O texto diz aí, o que ele fala? Ele corta o galho que não dá fruto e faz o que com ele? Joga no fogo, para queimar, não é? Lucas 13, 7 diz assim: por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? É muito sério um cristão que de fato está em Cristo, ligado na videira, não dar frutos, porque ele pode ser cortado e ser jogado fora, porque ele não está vivendo conforme ele foi criado para viver. Uma figueira ou uma videira ou qualquer árvore frutífera que está saudável, qual é o natural dessa planta? É dar frutos. Então, se você é um cristão saudável, se você é alguém que está buscando a presença de Deus, naturalmente a sua vida dará frutos, naturalmente. Você vai ter a sua vida transformada, vai demonstrar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Naturalmente o cristão vai exercitar isso. Naturalmente ele não vai perder oportunidades de falar de Jesus para as pessoas. Naturalmente
ele não vai perder a oportunidade de ajudar o próximo quando esse próximo está em necessidade. Naturalmente, quando ele fizer alguma coisa que magoa Deus, ele vai dar o fruto do arrependimento, ele vai se arrepender e pedir perdão. Então é natural alguém saudável em Cristo dar frutos. Se não está dando frutos, alguma coisa está errada. E é hora de rever isso. E é hora de rever. E o que muitas vezes nos impede de dar frutos? Eu muitas vezes fiquei preocupado olhando, porque todo cristão sério, que ele leva uma vida séria com Deus, ele começa a observar a sua vida e ver, estou dando frutos? Será que eu estou vivendo realmente um cristianismo verdadeiro, ou será que eu só entreguei a vida para Jesus e está bom? Jesus não chamou você apenas, Jesus não morreu na cruz apenas para salvar você. Ele morreu na cruz para salvar você, e como consequência da sua salvação, você foi chamado para dar frutos, para permanecer na videira e ser frutífero, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, enfim, onde você estiver. E eu quero falar com vocês rapidamente, hoje é breve mesmo, 4 segredos ou chaves para você ter uma vida que dê frutos. A primeira delas, você deve cultivar raízes profundas. Repita comigo, devo cultivar raízes profundas. O que são raízes? Raízes é a base para que a planta possa se alimentar e poder dar frutos. Se uma planta não tem boas raízes, o que acontece? Ela não recebe nutrição, os sais minerais, a água e os sais minerais, para que ela possa ficar forte e possa produzir frutos. Nós estamos vivendo um tempo de pouca chuva, né? Tem muita gente perdendo plantação por conta da falta de água. Se eu quiser, agora pensando em nós, se nós quisermos ser fecundos, dar frutos, nós precisamos ter raízes profundas, que vão no tempo de seca ainda encontra água, porque se aprofundou, ela procura água, ela se expande e ela vai encontrar nutrição, ela vai encontrar uma forma de se fortalecer. Se eu e você como cristãos não tivermos raízes, nós não poderemos dar frutos. A fonte vital da nutrição de uma planta qual é? É a raiz. Se ela não está bem enraizada, ela tende a morrer. Com qualquer intempérie, com qualquer crise, com qualquer falta de água, com qualquer problema, ela seca. Veja Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8. Não tem esse texto na tela, eu quero que você leia comigo. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como o quê? Como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha onde essa árvore está. Onde essa árvore está? Ela está à beira do quê? Das águas. E as raízes dela se estendem até as águas. Onde você está pensando que você é uma planta? As suas raízes estão estendidas perto da água, da alimentação, da nutrição, para que você possa dar frutos? Você precisa ter boas raízes para poder dar bons frutos. Se você não tiver raízes, simplesmente não vai dar frutos. O que a raiz faz? A raiz permite que a gente suporte o calor, a seca, os vendavais. Quanto mais forte a raiz de uma planta, mais ela se segura num vendaval. Ela suporta. As raízes são as fontes da nossa nutrição, da nutrição para a planta e para a árvore inteira. Você já sentiu calor nos momentos de pressão da sua vida? Eu não sei se você sabe, mas existe um tipo de cacto no deserto
que ele não morre com a seca. Ele estende as suas raízes, mesmo naquela areia, naquele calor, e ela se estende, ela não é profunda, mas ela se expande centenas de quilômetros até encontrar água, e ela se mantém viva num tempo de seca. Agora eu vou trazer uma planta mais próxima de nós. Quem aqui já viu bananeira? Você sabe como destrói uma bananeira ou não? Só tirando a raiz, senão ela continua dando. Ela produz uma e nasce outra, produz e assim vai indo. Por quê? Porque ela tem raiz. Você precisa ser um homem ou uma mulher que dê frutos. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 12:3, na segunda parte: ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, não se pode desarraigar o justo. Não é possível tirar as raízes do justo, porque ele está firme. O homem justo pode enfrentar o calor, a seca, uma estação forte de chuvas, que ele vai continuar de pé, porque os recursos que ele tem ligados pelas raízes são ilimitados. Ele está alimentado. Deus quer que você cultive raízes fortes, raízes que te dê força. Aí você pode perguntar: pastor, mas como é que, como um cristão, eu desenvolvo raízes fortes? Eu me lembrei de um salmo, Salmo 1, os versos 2 e 3 diz assim, Salmo 1, verso 2 e 3: ao contrário, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Como é que eu cultivo raízes como cristão? Estar tendo uma vida de meditação, de reflexão na palavra do Senhor, porque essa é a fonte do alimento da nossa vida. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para você desenvolver uma raiz profunda, firme, para que você possa produzir frutos, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Isso é ficar como uma árvore plantada à beira das águas, sempre se alimentando. Nunca falta comida, nunca falta nutrição. Tudo que você faz vai prosperar se você estiver se alimentando da palavra. Colossenses 2, 6 e 7 diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados, nele firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você precisa, eu preciso continuar a viver em Cristo, enraizado em Cristo e edificado em Cristo, firmado pela nossa fé. Como estão suas raízes? Elas estão firmes? Se vier um vendaval, se vier uma seca, se vier uma grande crise na sua vida, você não vai desanimar, sua fé não será abalada, você vai continuar firme, seguindo em frente? Ou será que você, na primeira tempestade, no primeiro vendaval, na primeira seca, você vai abandonar a sua fé? Se as raízes estiverem firmes, você vai suportar. Você vai ter algum jeito de buscar alimento no meio de toda a seca que o mundo está. Você está firmado em Deus e na sua palavra. Segunda coisa, outra coisa, além de ter raízes fortes, eu preciso eliminar as ervas daninhas da minha vida. O que é isso? É o mato. Essa semana eu tive uma experiência prática disso. Chega no final de ano, a gente resolve limpar o quintal, né? Aí eu fui no quintal, aquele mato dessa altura, né? Quando a gente vê um jardim de alguma casa cheia de mato na frente, o que você pensa da pessoa que mora lá? Relaxada, negligente, não é isso? Não cuida bem da sua casa. E quando a sua vida está cheia de mato, o que Deus pensa de você? Relaxado, não se cuida, não tem uma vida próxima de mim e não elimina aquilo que atrapalha você de dar frutos.
Quando uma planta está cheia de mato, esse mato sufoca a planta e a planta não consegue dar frutos. É bem claro isso. Essa semana eu resolvi fazer a limpeza do fundo da minha casa, do quintal lá. Não foi fácil, porque o mato estava grande. E diz que a melhor terapia para os homens ultimamente é carpir, né, quando está estressado. E eu fui lá carpir. Nesse sol escaldante. Foram 2 dias, coisa que um jardineiro faz em metade de um dia, eu fiz em 2 dias. Não tem prática, né? A mão cheia de calo agora, né? Porque não tinha. Então a gente vê como é difícil você cuidar quando você não faz a manutenção disto. E às vezes nós temos ervas daninhas na nossa vida, que sufocam a nossa vida e não permitem que a nossa planta cresça e dê frutos. Quem aqui se lembra da parábola do semeador que Jesus fala? Jesus joga sementes em 4 tipos de solos, e um dos tipos está em Lucas capítulo 8, verso 14, diz assim, que as que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. O que são as ervas daninhas que prejudicam você de dar frutos? São as suas preocupações, são as suas riquezas, a preocupação em ficar rico e os prazeres da sua vida. Isso muitas vezes sufocam a sua vida e você não dá frutos. Certa vez, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versos 16 a 20. Jesus dá um exemplo de erva daninha. Lucas, capítulo 14, versos 16 a 20, o texto diz assim: Jesus respondeu, olha só, Jesus contando uma história. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, ele enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Agora veja o que eles respondem. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Olha a desculpa desse: eu tenho que cuidar das minhas propriedades, não tenho tempo para isto. O próximo disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Desculpe-me. E ainda o outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Sempre tiveram desculpas para não servirem. As ervas daninhas são como essas coisas do nosso dia a dia, as preocupações do nosso dia a dia, que sufocam você de ser quem Deus chamou você para ser. É interessante que cada um dá desculpas de todos os tipos. E eu fiquei pensando, quando qualquer atividade de lazer se torna mais importante do que a palavra e a vida com Deus, as suas prioridades estão desequilibradas. Quando um afazer impede você de servir a Deus, você está deixando aquele afazer ser esse mato, essa erva daninha que sufoca a sua vida com Deus. Qual é a erva daninha que você tem que tirar da sua vida? Será que é alguma preocupação, algum interesse, algum prazer, lazer, hobby que você faz, que tem tirado e sufocado você de dar frutos? Quais dessas ervas daninhas, ganância, carreira, relacionamentos, você pode ver se infiltrando na sua vida e sufocando você de poder dar frutos? É hora de você eliminar o que está atrapalhando. Nem tudo que é bom é necessário. Nem tudo que você faz é errado, mas nem tudo Deus pediu para você fazer. E às vezes você está fazendo coisas que Deus não pediu para você, e aquele tempo que você usa para fazer aquelas coisas, poderia estar fazendo as coisas que Ele pediu para você fazer. E aquelas coisas, mesmo sendo boas, têm sufocado a sua vida, e você não tem sido quem Deus chamou você para ser. Eu estou falando esse sermão no final do ano para você reavaliar, né?
é hora de nós terminarmos o ano e pensarmos em começar coisas novas, abandonarmos práticas antigas e começarmos um novo momento. Mas tem uma terceira chave, a penúltima: eu preciso cooperar com a poda de Deus na minha vida. A gente pensa que a poda é cortar galho morto, não é? Mas poda é cortar galho vivo, Aline. O texto diz que ele corta os galhos que não dão frutos e joga no fogo, certo? Espero que nenhum de nós seja galho morto, amém? Em nome de Jesus, ninguém aqui é galho morto. Diga assim: eu não sou galho morto. Ok, vamos imaginar então que você é um galho vivo. É um galho vivo, ok. E o que o texto diz? Que ele poda o galho vivo. Por que ele poda o galho vivo? Para dar mais fruto. Pastor, mas o que é essa poda que ele faz em mim? Vou dar um exemplo para você, que aconteceu comigo. Deus permitiu que eu adoecesse e ficasse internado 15 dias no hospital. Deus deu uma podada. O que ele fez com isso? Vou preparar você, para você ficar mais íntimo de mim, você confiar mais em mim, a depender mais de mim e aprender muita coisa, para que quando você voltar, vai voltar para dar muito mais fruto. As podas servem para, às vezes, uma crise financeira, às vezes um problema de saúde, algum problema que surge para abalar sua fé. Deus permite para podar você, para deixar você mais forte, para você abrir os olhos, talvez para um momento, para um caminho que você está tomando que não é bom. Deus permite, ou te joga numa cama, ou te joga numa crise, ou permite que alguma coisa difícil aconteça, porque a poda é dolorosa, não é? Imagine cortar você, se a planta falasse, imagine, corta o galho dela, que dá fruto. Por quê? Para nascer um galho novo e dê muito mais fruto. A Bíblia diz em João 15, nós lemos aí, verso 1 e 2, eu sou a videira, Jesus dizendo, meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, se você está vivo, é um galho vivo, Deus vai podar você em algumas coisas que precisa melhorar, é certeza. Mas nunca confunda a poda de Deus com uma punição. Não é uma punição. A Bíblia diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Às vezes Deus poda você para deixar você mais forte. Às vezes Deus poda você em alguma área para você observar algo que você não estava fazendo tão bem feito e te dar uma oportunidade de recomeçar melhor e dar muito mais frutos. Quem aqui quer ser podado por Deus? Eu quero, mas eu sei que vai doer. Mas eu prefiro ser podado e dar fruto do que ser jogado fora. Então, às vezes, as intempéries da vida, crises no relacionamento, num casamento, com os filhos, questões financeiras, às vezes a falta de um emprego, às vezes um problema de saúde na casa, elas são formas que Deus nos molda, nos fortalece. Quando Deus jogou eu no hospital, permitiu que eu fosse, Deus fortaleceu a minha fé. Deus permitiu que as minhas orações fossem mais sinceras, porque na hora da crise a nossa oração não é de brincadeira, a gente fala sério com Deus, né? Quando está tudo bem a gente ora meio que de automático, piloto automático, mas quando o problema surge, aí você fala sério com Deus. A maioria das pessoas pensa que quando Deus as poda, Ele corta apenas os pecados da pessoa, as coisas mortas dela, mas Ele também corta as partes vivas e que dão fruto. O negócio pode até estar indo bem, o seu negócio pode até estar indo bem, um relacionamento pode estar até agradável, uma boa saúde, alguma dessas coisas devem ser derrubadas para você dar mais fruto ainda.
Não apenas os galhos mortos são cortados. Deus com frequência corta também as coisas boas, para torná-las mais saudáveis. Talvez aquela coisa que impede você, ou é uma desculpa de você não vir ao culto, que você gosta de fazer, Deus fala, é assim? Então vamos cortar, porque isso não é bom para você. Está atrapalhando você ter uma vida mais próxima de mim. Fiquei até mais tarde em tal lugar, não pude ir. É? Se o seu trabalho pode estar impedindo você de servir a Deus, talvez ele faça uma podazinha ali, né? Não estou julgando, Deus pode fazer. Nem sempre a poda será agradável, mas ela é essencial para você dar frutos. Porque a Bíblia diz no verso 8 de João 15, que Deus é glorificado quando a gente dá muito fruto. Quem aqui quer glorificar Deus? Através da vida. Então você precisa dar muito fruto. E para dar muito fruto, precisa ser podado. Não é? Se você é um cristão, quem aqui é cristão, levanta a mão. Então você vai ser podado. Pode ter certeza. Você não vai fugir disso. Conte com isso. Talvez esteja passando por uma poda agora, não sei. Uma crise no trabalho. Deus corta galhos que às vezes a gente acha que é produtivo, porque Ele acha que pode dar mais fruto ainda, Fernanda. Às vezes você acha que está dando fruto, mas Deus fala, vou dar uma cortada, mas dá para dar mais fruto ainda. Pode ser mais produtivo. Às vezes a gente fica confuso nessas podas. Nós achamos que estamos sendo fecundos e nós ficamos assustados, frustrados quando Deus nos poda. E a gente fala, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Eu entreguei meus negócios ao Senhor, mas não estão dando certo. Eu entreguei minha saúde para o Senhor, mas eu estou indo para o hospital. Eu tenho sido um dizimista fiel na sua casa, mas eu estou em crise financeira. Talvez seja uma poda que Deus esteja fazendo. Um dos maiores erros que nós cristãos cometemos é confundir a poda com o castigo. Deus não poda para nos castigar. Deus nos poda para nos aprimorar. Ele quer que você seja tão fecundo quanto for possível. Por isso Ele poda. Às vezes Ele poda porque você se acostumou, ficou seguro na zona de conforto. Deus não gosta muito de você ficar na zona de conforto, porque lá você não produz. Ele precisa tirar você do lugar seguro e colocar num lugar em que a sua fé precisa ser desafiada. Você precisa de desafios. Existe uma frase, eu não lembro quem disse, mas diz assim: a única constante é a mudança. Nós precisamos estar sempre mudando. São desafios. Eu me lembro daquela época. Quem aqui já teve máquina fotográfica com filme? Os mais antigos, que nem eu, já usaram isso. Aí você contava, tinha 12, 24, 36 poses, né? Aí você tirava foto, vai numa praia, tira foto. Será que ficou boa? Não dá para ver se ficou boa, né? Aí você tira. Aí você ficava contando, já foi uma pose. Aí foi outra, 36, acabou. Aí você chega para revelar, perde a foto. Já aconteceu queimar o filme. Literalmente queimou o filme. Onde eu quero chegar? Surgiram as máquinas fotográficas digitais. Se você sabia, quem lembra da Kodak? A Kodak quase faliu, porque ela não avançou nas digitais, ela demorou muito. Aí surgiu a Sony, surgiu outras marcas, a Canon, mas a Kodak demorou, quase faliu, ela ficou para trás. Agora surgiram celulares, eles precisaram inovar. A vida é uma constante mudança, e às vezes Deus nos poda para que a gente possa continuar a dar frutos. A mudança faz parte disso. Como é que Deus te poda? Diga comigo: problemas, pressões e pessoas. Às vezes Deus vai podar você com algum problema que vai surgir, alguma situação difícil que você vai enfrentar. Deus está usando aquele problema para podar você, para corrigir você. Ou então Deus vai colocar alguma pressão sobre você para que você mude, transforme. Ou então Ele vai colocar alguma pessoa difícil na sua vida, aquela pessoa que você não suporta às vezes, difícil,
Deus usa as pessoas para você ser transformado. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer que você dê mais fruto. Coopere com isso. Às vezes você pode atrapalhar o que Deus está fazendo. Por isso que o texto, a lição é: coopere com a poda de Deus. Claro que você pode atrapalhar a poda. Se você resistir, se você se rebelar, se você se queixar, se você ficar ressentido, você não será desenvolvido como Deus esperava que você fosse. Vamos avançar, última lição. A primeira lição, você lembra? Cultive raízes profundas. Segunda, elimine as ervas daninhas. Terceira, coopere com a poda de Deus. Se você fizer essas três coisas, a última lição é: espere pacientemente que você vai colher. Vai vir o fruto. Se eu quiser que a minha vida seja frutífera, eu devo cultivar boas raízes, eu preciso eliminar as ervas daninhas, eu preciso cooperar com a poda de Deus, e para terminar, eu aguardo que a colheita virá. Os frutos virão, naturalmente. Eu não sei se você sabe, mas um cogumelo, você já viu um cogumelo? Já viu aqueles cogumelos que surgem em tronco velho de árvore? Sabe quanto tempo ele demora para crescer? 12 dias. 12 dias. Uma árvore como o carvalho, ele demora 60 anos. Você quer ser como um cogumelo ou como um carvalho? Se você quer ser durável como um carvalho, você precisa ter raízes profundas que vão durar. O cogumelo se rela, ele estraga. Por isso você precisa cultivar ou esperar pela colheita. João capítulo 12, verso 24 a 25 diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Olha o que diz João 15, verso 5, vai ter na tela. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, Jesus dizendo, e eu nele, esse dará muito fruto. Por quê? Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Um galho desligado da árvore, ele morre, não dá fruto. Por isso que eu preciso estar conectado na videira, para que o alimento venha pelo galho e os frutos nasçam. Eu preciso ser alimentado. Por isso eu preciso esperar pela colheita. Eu preciso esperar pacientemente pela colheita. Deus quer que você tenha uma vida frutífera. Deus quer que você tenha uma vida que agrade a Deus, que dê frutos e que o seu fruto permaneça. E quais são os frutos, para terminar? Eu disse no início, repita comigo para você não esquecer. Os frutos são fruto do arrependimento, o fruto do Espírito, o fruto de trazer pessoas a Cristo e o fruto de servir aos outros. Um cristão natural, saudável, ele desenvolve esses frutos, ele produz esses frutos, ele desenvolve o caráter de Cristo, ele se arrepende quando erra, ele desenvolve amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e ele leva outros para Cristo, e ele serve aos outros. Que Deus nos ajude a sermos frutíferos. Deus espera que nesse próximo ano, não precisa começar o ano, comece agora, a aparar, a cultivar raízes, a ter uma vida. Faça um compromisso com Deus. A partir desse ano agora novo, eu vou ler a Bíblia uma vez ela inteira durante o ano. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira num ano. Faça o compromisso de eliminar as coisas que atrapalham a sua vida, as ervas daninhas que sufocam a sua vida. Quais são as coisas que tomam seu tempo, que impedem você ter uma vida com Deus? Até coisas agradáveis, mas que atrapalham a sua vida com Deus.
Veja aí, elimina essas coisas. É hora de deixar Deus podar a nossa vida, porque é dessa forma que eu produzo mais fruto, e é dessa forma que eu glorifico a Deus. Amém? Que no próximo ano, o tema da semana que vem eu não vou dizer, mas da semana que vem será o tema do ano. Que no próximo ano nós sejamos cristãos que possamos dar frutos que glorifiquem a Deus. Eu quero ver outras e outras pessoas aqui nesse lugar, como vocês estão hoje, frutos da sua vida, da sua palavra, do seu testemunho de vida. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo a Jesus? Nova criatura eu sou. Nova eu sou.